Muito boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Deus e Pai e de Cristo Jesus esteja com você e com a sua família. Como é bom começar com você mais uma transmissão da reunião de oração da Igreja Presbiteriana Central de Mesquita. Essa live foi preparada com muito amor, com muito carinho, para abençoar você e a sua família. Muito obrigado pela sua companhia. Você que está nos assistindo é muito especial para Deus e para nós. Hoje estará conosco como pregador especialmente convidado o reverendo Rodrigo Leitão, pastor da Igreja Presbiteriana de Itatiba e apresentador do programa Verdade e Vida da Igreja Presbiteriana do Brasil na TV. E programa também Passando a Limpo, na Rádio IPB. Deus tem uma palavra muito especial para o seu coração nesta noite. Se você deseja que oremos por você, deixe nos comentários o seu pedido de oração. Ele será colocado no nosso relógio de oração. Aproveite esse momento inicial para compartilhar a nossa transmissão, para que mais pessoas sejam também abençoadas nesta noite. Agora, incline a sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor nosso Deus, oração de adoração e súplica pela direção da nossa reunião de oração. Quem fará a oração será a nossa irmã Ivete. Oremos com a Ivete. Boa noite, amados irmãos. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos nessa noite, Senhor, te agradecendo pelo dia que tu nos deste, Pai. Ó Senhor, te louvamos e te adoramos em espírito e em verdade, porque tu és um Deus de amor, um Deus fiel, um Deus de bondade e um Deus de misericórdia para todos nós. Os tempos estão difíceis, mas temos a certeza, Senhor, que não estamos só, porque o Senhor tem cuidado de nós com todo amor e todo carinho. Ó Senhor, muito obrigado por nos enviar seu Filho amado para morrer em nosso lugar, para que hoje pudéssemos estar aqui, te agradecendo por tudo que tem feito na nossa vida. Ó Pai Santo, Pai de amor, Pai de bondade, nós te adoramos, Senhor. Oramos e te agradecendo pelo dom da vida, pelo ar que respiramos e por tudo que tem feito por nós e que temos a certeza que ainda hás de fazer. É que eu te peço nessa hora, Senhor, e te agradecendo no nome precioso do seu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro dos Salmos, Salmo 46. Livro dos Salmos, Salmo 46. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo.
quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvemos ao Senhor com o hino A Criação e o seu Criador. Hino do nosso Inário Presbiteriano, número 10. Louvemos ao Senhor com grande alegria. Louvemos o nosso Deus Criador. As criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, alouvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir, do lua em prata a reluzir, alouvai-o, aleluia, aleluia. Canta já, alouvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, alouvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Os homens sábios e de bem, a todos proclamai também, alouvai-o, aleluia, louvarão o Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, alouvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Abramos a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 14. Façamos a leitura da carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11 até o versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O nosso Deus é um Deus santo, e Ele deseja que o seu povo tenha uma vida santa. Como seus filhos amados, necessitamos viver de uma forma sensata, justa e piedosa. Nesse tempo de crise que enfrentamos, devemos confiar totalmente em Deus e em sua preciosa palavra, para vencer os desafios que estão adiante de nós. Oremos nesta noite pela nossa vida espiritual. Oremos para que, com a ajuda do Espírito Santo, possamos dar um bom testemunho diante dos homens e viver uma vida de santidade na presença de Deus. Quem fará a oração será o nosso irmão Wellington. Oremos
com o nosso querido irmão. Pai, estamos mais uma vez aqui, Pai, em nossos lares, em nossos locais de segurança, para cultuarmos a Ti, Pai. Cultuarmos a Ti porque só Tu és digno, Pai, de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai, que o Senhor cuide da nossa vida, Pai, da vida da nossa família, daqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor fortaleça, Pai, a nossa fé. Que o Senhor cuide, Pai, da nossa espiritualidade, Pai. Que o Senhor venha colocar sempre em nós, Pai, o Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos levar a Tua palavra, pregar a Tua palavra, nos fortalecer, ter entendimento da Tua palavra, transmitir, Pai, o amor que o Senhor nos deu, Pai. Pai, nós somos privilegiados, Pai, porque o Senhor nos permitiu, Pai, ter mais um dia de vida, Pai, e mais um dia para louvar a Ti. E somos gratos por isso, Pai. Pai, que o Senhor cuide de cada um de nós, Pai, nos fortalecendo, nos renovando a cada dia, com Suas misericórdias e com Teu amor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvemos ao Senhor com o hino A Vida com Jesus. Muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus braços, firmou-me nos meus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. A presença de enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Passamos pelo vale a fim de me provar, em meio a densas trevas que impedem meu andar. Não há nenhum perigo, pois já está comigo o excelso companheiro, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai aguarda, e é onde vou morar. Não há no mundo inteiro outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica essa vida com Jesus. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5. Chegou o momento de orar pelos enfermos. Oremos para que Deus cure os enfermos de Covid-19 e também de outras enfermidades. Temos alguns pedidos de oração. Oremos pela Catarina, tia da Regina. Oremos pela Janete, está enfrentando a depressão. Oremos pelo nosso querido, amado, amigo Levi. Oremos pela irmã Jaqueline. Oremos pela Ivete e pela Yolanda. E eu quero pedir uma oração muito especial pela minha mãe, Dona Zilda, 84 anos de vida. Está com problemas de pressão alta e faz parte também do grupo de risco. Quem fará a oração será a irmã Regina. Oremos com a Regina. Boa noite a todos. A minha oração pelos enfermos. Oremos. Senhor, venho te pedir, Senhor, nesse exato momento, Senhor, pela vida dos enfermos, Senhor. Que o Senhor vai a cada hospital, Senhor, olhar os enfermos daquele hospital, Senhor, que estão lá com aquele coronavírus, Senhor, e outras doenças também, Senhor. Venho te pedir, Senhor, também pelos enfermos da nossa igreja, como a irmã Ivete, a irmã Jaqueline, Senhor, que está precisando, ela está fazendo um tratamento, mas depois a doutora falou que pode operar ela, Senhor. Olhar pela vida da Jaqueline, Senhor. Olhar também pela vida da Ivete, pela vida da Yolanda, Senhor, que está sentindo muitas dores, mas o Senhor sabe todas as coisas, Senhor. Agradecer também, Senhor, pela vida da Diva, que ela estava no hospital de Saquarema. Eu pedi oração pela vida dela. Ela já está bem, já operou no INTO, ela teve ela quebrou o fêmur, né? Ela tem um problema no fêmur, os ossos, e ela já está em casa, em Saquarema, graças a Deus. Pedi também pela médica, eu também pedi pela oração pela tia Catarina, também está bem pelo coronavírus, Senhor. E todas aqueles, Senhor, que estão precisando no momento da vida, Senhor, deles, Senhor. Cura, Senhor, cura, que o Senhor é o Deus, sou os médicos dos médicos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, louvemos ao Senhor com o hino Achei um Bom Amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal.
jamais me desamparar, nem me abandonará. Ser fiel e obediente a ti viver. Está sempre a meu lado e me protegerá, até quando face a face o possa ver. Então ao céu subirei, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Meus queridos irmãos, abramos a palavra do Senhor mais uma vez no livro dos Salmos, Salmo 67. Livro dos Salmos, Salmo 67. Assim diz a palavra do Senhor. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Oremos nesse momento pelo Brasil. Oremos pelo nosso presidente, pelas autoridades constituídas. Oremos pelos prefeitos, governadores, vereadores, deputados e senadores. Oremos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Rio de Janeiro, que tem padecido com governos corruptos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e abençoe a nossa nação. Quem fará a oração será a nossa irmã Carla. Oremos com a Carla. Oremos. Amado Deus, Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos perante a tua presença para louvar-te e engrandecer-te. Pois assim sendo, venho lhe pedir, Senhor, pelos nossos governantes, que o Senhor os capacite, dá sabedoria, Pai, a cada um deles, que o Senhor brote o amor em vossos corações, que o Senhor venha transformá-los, assim como o Senhor fez com Paulo, e que ao invés deles nos causar sofrimento, que eles nos prestem cuidado devido, de acordo com as nossas necessidades, e que não seja um mero jogo político, meu Deus. Mesmo aqueles governantes maus que só planejam o mal e maquinam o mal, que o Senhor venha quebrá-los agora, Senhor. Amém, Senhor. Proteja-os também. É tudo que eu te peço, Senhor, neste momento. Desde já te agradeço. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor com o hino Intercessão pela Pátria. Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos interna paz, governo bom, capaz, dita que satisfaz sorte feliz. Confiamos só
leis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar conforme o teu mandar, por justas leis. Ao presidente, ó Deus, inspira lá dos céus o teu temor, que possa bem cumprir o seu mandato e ouvir, e todo o povo aqui real louvor. A nossa pátria tem sustento e todo bem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer, aos ricos faz ver como convém viver em mútuo amor. Do crime e rebelião concede a proteção que é divinal. Guardar-nos vem, Senhor, de guerras e terror, ser nosso defensor, desvia o mal. Poder supremo tens de para os altos bens da salvação. Brilha benigna luz que o teu favor produz. Reine o Senhor Jesus sobre a nação. Disse Jesus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Mateus 6, 25, 26. A cobiça não apenas desvaloriza a nossa riqueza, como também nos deprecia como pessoa. Enchemo-nos de preocupações e somos tomados de ansiedade anormal quando depositamos nossa confiança em bens materiais. Pessoas que buscam apenas riquezas pensam que o dinheiro resolverá todos os problemas, quando, na realidade, poderá trazer problemas ainda maiores. As riquezas materiais criam uma sensação falsa e perigosa de segurança, a qual termina em tragédia e desespero. Os pássaros e os lírios não se preocupam, nem se inquietam, e ainda assim tem uma riqueza de Deus que o ser humano não consegue reproduzir. A natureza toda depende de Deus e ele nunca falha. Só o homem mortal depende do dinheiro e o dinheiro sempre falha. Jesus afirma que a preocupação é pecado. Podemos dar nomes até bonitos para a nossa preocupação, mas o resultado são os mesmos. Em vez de nos ajudar a viver mais, a ansiedade, a preocupação apenas encurta a vida e rouba toda a nossa alegria de viver. Mas Deus alimenta os pássaros e veste os lírios, e fará o mesmo por nós. É nossa pequena fé que por vezes impede Deus de trabalhar da forma como gostaria para nos abençoar.
se nos sujeitarmos a Deus e vivermos para as riquezas eternas, Ele revelará as grandes bênçãos que estão reservadas para cada um de nós. Quando colocamos a vontade e a justiça de Deus em primeiro lugar em nossa vida, Ele cuida de todo o resto. Ele cuida de tudo o que verdadeiramente necessitamos. A Bíblia diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 6 e 7. Oremos agora pela vida financeira das famílias e pela nossa igreja. Oremos pelos empresários, pelos trabalhadores e profissionais liberais. Quem fará a oração será a irmã Michele. Senhor, te damos graças, Deus, por mais um dia que você nos concedeu. Por essa noite podermos estarmos aqui te buscando, Deus. Senhor, te pedimos sabedoria, Senhor, sobre a nossa vida financeira, Pai. Tem sido dias difíceis, os recursos muitas das vezes têm sido poucos. Mas, Deus, temos visto a Tua provisão, Senhor, o Teu cuidado, Pai. Nos ajuda, Deus, a administrarmos as nossas finanças, Senhor. Nos ajuda a honrarmos cada um dos nossos compromissos. E nos ajuda, acima de tudo, a honrarmos, Senhor, sendo fiéis a Ti, Senhor, nos nossos dízimos e ofertas, Pai. Porque o Senhor tem sido tão cuidadoso e tão zeloso por nós. Tem repreendido o devorador, Senhor, e tem sido conosco nesses dias, Pai. Senhor, que o Senhor possa abençoar cada empregador, cada trabalhador, Senhor amado, cada autônomo, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Dê sabedoria, dê estratégia, Senhor. Dê criatividade, Pai, para que eles possam, Senhor, cada um deles superar esses dias, Pai. Senhor, pedimos a Tua bênção sobre a vida financeira da igreja, Pai. Que não venha faltar nenhum recurso, Senhor amado. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar cada membro que possa continuar sendo fiel a Ti, Senhor amado. Pai, te pedimos sabedoria nesses dias, Pai. Nos orienta em tudo, esteja conosco, porque sem o Senhor não conseguimos vencer, Pai. Te pedimos ajuda e orientação. Fica conosco, Deus. Tudo te pedimos em nome de Jesus e já te agradecemos. Obrigada. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Aleluia.
Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Salmo 127, 1 e 2. Chegou o momento de orar pelas famílias. Oremos pelas famílias da igreja e pelas famílias que estão nos acompanhando agora. E de forma muito especial, oremos pela família no altar da semana. Família da nossa querida irmã Ivete. Quem fará a oração será a nossa irmã Yolanda. Oremos com a Yolanda. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, meu Deus, Tu que é tão poderoso, Tu que nos curas, nos salvas, Senhor, nos tiras das horas mais difíceis da nossa vida. Senhor, nós Te amamos, meu Pai querido, e temos certeza que o Senhor está junto com nós, orando por nós, olhando para baixo, olhando para todos os lados para o Senhor ver como nós Te amamos. Pai amado, Pai querido, por isso, Senhor, também entrego nesse dia, nessa hora, a família da Ivete, que também tão querida, que também uma pessoa amada por Ti, Senhor. Por isso eu Te peço que o Senhor olhe pela família da Ivete, seu filho, sua nora, que o Senhor dê saúde, que o Senhor livra dessa pandemia. E o Senhor, meu Deus, também olhe por toda a família da igreja, a nossos irmãos queridos da Igreja Presbiteriana Central de Mesquita, incluindo a família do pastor, a família amada. Também, Senhor, toma nas suas mãos benditas, suas mãos queridas, Senhor. Derrama seu bálsamo suavizante sobre todos nós. É o que eu Te peço e já Te agradeço, Pai querido e amado. Te agradeço na certeza que o Senhor está nos ouvindo e que nós vamos ter a nossa vitória para poder ser contada depois. Muito obrigado, Pai. Chegou o momento de ouvir a mensagem que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida nesta noite. O pregador especialmente convidado de hoje é o reverendo Rodrigo Leitão, pastor da Igreja Presbiteriana de Itatiba e apresentador do programa Verdade e Vida da Igreja Presbiteriana do Brasil na TV e Passando a Limpo na Rádio IPB. Reverendo Rodrigo é um amigo muito especial. Tive o privilégio de conhecê-lo no doutorado. Agradeço a Deus pela vida do Reverendo Rodrigo, que aceitou prontamente o meu pedido. E rogo as ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida, família, igreja e ministério. Ouçamos a palavra de Deus. Deus tem algo muito especial para todos nós nesta noite. Olá, Igreja Presbiteriana Central de Mesquita, aqui é o pastor Rodrigo Leitão e é uma alegria poder ter esse tempo com vocês, ainda que distante, ainda que online, mas podermos juntos refletir a respeito do cuidado, do amor, da misericórdia, da graça de Deus, como refletido em sua palavra em meios tão difíceis, tempos complicados, incertos, como esses que nós temos vivido ao longo das últimas semanas. Eu também destaco aqui a minha alegria por poder estar falando com vocês. Afinal de contas, o seu pastor, reverendo Ricardo Moraes, é um amigo muito querido, alguém que eu tenho aprendido ao longo aí dos últimos anos a admirar, caminhando ao lado dele, e me sinto muito honrado com esse convite de poder estar com vocês hoje
trazendo um pouquinho de direcionamento, quem sabe alguns conselhos e dicas para vocês nesses tempos de preocupação, nesses tempos de angústia. Afinal de contas, as coisas têm estado complicadas, não é mesmo? Muito provavelmente você tem se preocupado com o rumo das coisas. Há aquela ansiedade, aquela preocupação de todos os lados, existe essa preocupação em relação à saúde por conta do Covid-19, que tem assolado aí a nossa mente, nos preocupando com nós mesmos e também com aqueles que a gente ama, mas tem também os aspectos da preocupação econômica, financeira. Isso já tem batido na nossa porta. Muitas pessoas próximas têm passado por momentos difíceis e a gente então começa a se preocupar com isso, e isso se torna um turbilhão na nossa mente e no nosso coração. E eu queria então, exatamente nessa direção hoje, falar um pouquinho com vocês sobre algumas atitudes que nós podemos e devemos ter nesse tempo de angústia, nesse tempo de incerteza, nesse tempo de preocupação. Para tanto, eu queria convidar você a acompanhar comigo aí a leitura do Salmo de número 11. Assim diz a palavra do Senhor: No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios, ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Oremos. Deus de graça, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sensibilidade, discernimento, sabedoria para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Quando a gente olha para esse salmo, a gente precisa destacar algumas coisas. O primeiro deles é que o salmo de número 11 é conhecido como o primeiro cântico de confiança. Nós costumamos ali separar os salmos a partir de algumas temáticas. Você conhece alguns salmos de lamento, alguns salmos de peregrinação. Aqui nós temos os cânticos de confiança. Entre eles, talvez o mais conhecido seja o salmo de número 23, que diz que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Aqui no salmo de número 11 nós temos então o primeiro desses que apontam para uma confiança real, efetiva em Deus em momentos de crises, de dor, de incerteza e de adversidades. Nós começamos esse salmo aqui com um relato de Davi de que ele havia recebido ali dos seus conselheiros um direcionamento, um aconselhamento para que ele fugisse. E isso está acontecendo exatamente porque Davi era rei e ele, junto com a sua administração, descobrem que há alguém infiltrado no palácio, há um traidor entre eles, há um inimigo rodeando por perto, mais próximo do que eles imaginam. E ele tem um intento, ele tem um objetivo, ele quer assassinar o rei, ele quer a morte do rei, para que o caos se estabeleça. E isso começa a gerar uma preocupação, isso começa a gerar um desespero, e isso começa a afetar não só ali a administração de Davi no seu reinado, mas começa a afetar todo Israel. E então isso começa a levar a que eles crescem que as coisas estão desmoronando. A sensação ali é de que
a vida ordinária, aquilo que eles estavam acostumados a fazer, estava saindo do eixo. Nós lemos no verso 3 que os fundamentos, as bases, aquilo que mantém tudo de pé, estava sendo destruído. Não havia mais ordem. A vida ordinária, a vida como eles conheciam, o jeito que eles estavam acostumados de viver suas rotinas, estava em risco. Eu e você sabemos exatamente o que esse salmo quer dizer, não é mesmo? É a sensação que nós temos tido ao longo dos últimos tempos. A nossa vida ordinária saiu do eixo. Aquilo que você estava acostumado a fazer, acordar pela manhã, tomar o seu café, o seu banho, escovar os dentes, levar as crianças na escola, sair para trabalhar, almoçar com a sua família, com seus queridos, estar na igreja, refletindo junto com discípulos e discípulas de Jesus a respeito do amor de Deus, tudo isso virou de ponta cabeça. A nossa rotina, ela mudou, aquilo que a gente estava acostumado a fazer ordinariamente e a gente nem percebia, às vezes nem se dava conta de que a gente fazia, passou a ser impossível de ser feito da noite para o dia. Não há mais essa vida ordinária. E é exatamente isso que nós estamos vivendo, que Davi está relatando nesse salmo. Ele está dizendo que as bases, os fundamentos foram destruídos, estão de ponta cabeça, as coisas não estão funcionando como normalmente funcionavam, as coisas estão diferentes, o tempo é um tempo estranho. Nós também estamos vivendo em meio a essas incertezas, em um tempo estranho. A nossa vida ordinária também parece ter saído dos trilhos. Agora, Davi, em meio aos conselhos que ele recebe, de simplesmente em meio à adversidade, à incerteza, a zelar por sua própria vida e então abandonar tudo, fugir, sair do palácio, se proteger, ele como rei entendia que se ele de fato o fizesse isso, simplesmente deixasse de lado e tentasse evitar o problema, aquela sociedade entraria em colapso. Ele então demonstra o seu amor a Deus, o seu amor ao próximo da melhor maneira que ele podia fazer, não fugindo, enfrentando aquela situação. E enfrentando aquela situação com a certeza de que Deus estava com ele e o estava direcionando. O pastor Tim Keller foi pastor durante muitos anos da igreja presbiteriana Redeemer, que ele mesmo plantou em Nova York, refletindo sobre esse texto certa vez, disse que ele nos traz conselhos práticos, né? Que ele nos traz atitudes práticas para o tempo de angústia. E é exatamente nessa perspectiva que eu quero conversar com você no dia de hoje, trazendo 3 dicas, 3 conselhos práticos para que nós possamos ter enquanto atitude para tempo de angústias. E eu acho que isso é bem propício para esse momento que nós estamos vivendo, não é mesmo? E o primeiro desses conselhos, a primeira dica que eu quero trazer para vocês é: pare de governar o mundo. Pare de tentar controlar todas as coisas. O versículo 4 nos diz: o Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus, os seus olhos observam, os seus olhos examinam os filhos dos homens. Ora, nós percebemos aqui o direcionamento e a orientação de que existe esse Deus Todo-Poderoso que está no seu santo templo, que tem o seu trono nos céus. E isso nos ajuda a perceber que nós precisamos parar de tentar controlar todas as coisas. Se você reparou bem, os primeiros 3 versos que nós lemos do Salmo 11, eles demonstram um pânico, eles falam de que a vida ordinária saiu dos eixos, ele fala que as bases, os fundamentos estavam sendo destruídos, ele traz conselhos para que o rei fuja, porque tudo está de ponta cabeça. Mas quando nós chegamos aqui no versículo 4, há uma mudança de ênfase, há uma mudança de entonação, há uma mudança de perspectiva. Nós, seres humanos, achamos que nós temos
o controle de todas as coisas, e então quando algo sai dos nossos planos, nós pensamos que o mundo perdeu o controle. Mas não é verdade. O mundo nunca esteve debaixo do nosso controle. O mundo sempre esteve e continua estando sob o governo de Deus. Ele controla todas as coisas. Não sou eu, não é você. Nós nunca tivemos o controle de nada. Deus é aquele que sempre esteve no controle de todas as coisas e continua no controle, mesmo em meio a essas situações que nós não conseguimos entender muito bem, porque elas estão ocorrendo e acontecendo do jeito que estão. Ora, talvez um dos versículos bastante conhecidos do Novo Testamento está lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que nos diz o seguinte: nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando nós lemos textos dessa natureza, geralmente nós colocamos a ênfase no bem, né? Todas as coisas para o bem, tudo coopera para o bem, tudo vai se tornar algo bom para nós, mas nós muitas vezes não percebemos que a ênfase desse tipo de texto não está no bem, mas está no tudo, está em todas as coisas, mesmo aquelas que parecem ser, em uma primeira olhada, algo negativo e ruim para nós. Essas coisas, elas cooperam para o bem, todas essas cooperam para o bem. Nós temos diversos relatos na Bíblia que podem nos ajudar a perceber isso. Por exemplo, nós temos lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, a fala de José, depois de ter vivido inúmeras desventuras, ter sido vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito, depois de ter sido lançado na cadeia por conta de uma calúnia da esposa de Potifar, depois de ficar esquecido na cadeia por muito tempo, até chegar diante do rei, até interpretar sonhos, até se tornar governador do Egito e depois ter a possibilidade de reencontrar seus irmãos, trazê-los para o Egito junto com seu pai, e no momento então que seu pai agora já é morto, os seus irmãos estão preocupados com aquilo que ele vai fazer, e ele então diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José tinha essa consciência que mesmo em meio a todas aquelas situações adversas, Deus sempre esteve no controle e tudo aquilo foi direcionado para que a vida fosse preservada, para que o cuidado de Deus fosse evidente. A gente pode pensar em um outro texto do Novo Testamento agora, por exemplo, Atos 4, 27 e 28, nos diz o seguinte: de fato Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, e fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Você já parou para pensar como estava a mente, o coração dos discípulos que caminharam por Jesus durante 3 anos, naqueles dias em que Jesus havia sido preso, estava sendo torturado e posteriormente morto? O desespero de não entender o que estava acontecendo naquele momento. Mas quando nós chegamos no livro de Atos, o versículo 28 do capítulo 4 diz: aqueles que tramaram contra Jesus fizeram aquilo que o poder de Deus e a vontade de Deus haviam decidido de antemão que acontecesse. Deus tinha estabelecido aquilo para o bem da humanidade. Naquele momento não dava para compreender, porque eles estavam no olho do furacão, era tudo desesperador, mas Deus estava usando aquele momento para algo que refletiria na história e ecoaria na eternidade. Por isso eu e você precisamos parar de tentar governar todas as coisas. Deus está no trono e Ele é mais sábio do que nós. Os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Nós precisamos tentar parar, deixar de tentar governar o mundo.
Pode parecer que ele está fora do nosso controle, porque os nossos planos não estão sendo realizados, mas ele não está fora do controle de Deus. E quanto mais a gente se preocupa, mais é como se a gente afirmasse que nós sabemos o que é melhor e que Deus não sabe. Mas isso é uma falácia. A sabedoria bíblica nos ensina isso. O profeta Jeremias diz que o coração do ser humano é enganoso. Nós mesmos não sabemos o que é melhor para nós, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Um outro conselho que nós encontramos nesse salmo é: encare de frente os testes, as provas, os desafios que estão diante de você. Versículos 5 e 6, o Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão. Aqui ele fala da realidade dos ímpios, daqueles que não temem a Deus e aquilo que eles vão enfrentar, aquilo que acontece como consequência de todas as suas atitudes, mas ele começa o versículo 5 dizendo que Deus prova o justo, que Deus testa, traz situações desafiadoras para aqueles que são justos, ou seja, se não há justo, nenhum justo sequer, ele está falando daqueles que foram feitos justos, daqueles que são justificados, não pela sua capacidade, não pela a sua moralidade, não pelo seu próprio esforço, mas aqueles que foram justificados. E nós sabemos que isso só foi possível em Cristo Jesus. Então, a estes existem desafios a serem enfrentados. Simplesmente a gente acreditar que Deus está governando o universo e todas as coisas pode deixar a gente emocionalmente distante do sofrimento, porque você pode começar a dizer, tá bom, Deus está no controle de todas as coisas, Ele tem as rédeas do universo, Ele está governando tudo. Mais de 1.000 pessoas morreram hoje por conta do Covid-19. Bom, mas Deus está no controle de todas as coisas. Existem pessoas passando dificuldade e não tem nem sequer o que comer, tá bom, mas Deus está no controle de todas as coisas. Não é esse tipo de sentimento que saber que Deus está no controle de todas as coisas deve gerar. Não pode nos distanciar do sofrimento, mas deve nos fazer perceber que até mesmo o sofrimento, ele faz parte daquilo que Deus está construindo na história. O sofrimento, já diria o escritor irlandês C.S. Lewis, é um megafone de Deus. Com ele Deus se comunica de maneira ainda mais alta, mais evidente conosco. Nós conseguimos perceber que Deus está produzindo algo em nós, em meio à adversidade. E se o propósito de Deus para a nossa vida é nos levar à maturidade, é isso que nós aprendemos com a carta do apóstolo Paulo a Efésios, capítulo 4, versículo 13, o propósito de Deus é nos levar no caminho da maturidade, do amadurecimento. Amadurecer é complicado, amadurecer dói. Eu lembro de uma ocasião em que o Gael, meu filho mais velho, hoje com 10 anos, tinha em torno de 4, 5 anos, e toda tarde, todo final de tarde, ele vinha reclamar de dores na perna. Eu e minha esposa Aline, pais de primeira viagem naquela ocasião, ficamos preocupados, o levamos então à pediatra, e ela disse, pai, mãe, podem ficar tranquilos, é dor de crescimento, ele está crescendo, os ossos estão crescendo, crescer dói. E naquele momento eu percebi que se crescer em estatura dói, você consegue imaginar o quanto dói crescer emocionalmente e espiritualmente? Isso dói, mas faz parte daquilo que Deus está construindo na nossa vida, na nossa história, nos levando à maturidade. E Ele coloca situações diferentes para diferentes tipos de pessoas, a partir daquilo que Ele quer ensinar a cada um. Eu sei que alguns têm se preocupado e tido dificuldades no que diz respeito à questão saúde, outros no que diz respeito a perspectivas econômicas, e existe aquilo que Deus está cuidando, fazendo, ensinando na vida de cada um. Não é melhor ou pior quem pensa nessa ou naquela perspectiva, quem se preocupa com isso ou com aquilo, porque tudo diz respeito ao que Deus está trabalhando na nossa vida, na nossa história.
A gente percebe Deus fazendo isso na vida de inúmeras personagens bíblicas. Nós podemos recordar de Jonas tentando fugir de Deus e da sua missão, não indo para Nínive, mas caminhando para Tarsis. Ele então é lançado naquele navio, ele passa aquele tempo no ventre do peixe para que ele possa perceber, refletir, repensar aquilo que Deus estava fazendo. Nós encontramos em Jó e a sua motivação da fé sendo provada e confrontada. Afinal de contas, Satanás, o inimigo de nossa alma, se coloca diante de Deus dizendo, não seria Jó um homem reto, íntegro e temente a Deus, porque ele tem de tudo? Ele tem filhos bonitos, ele tem muito dinheiro, ele tem muita saúde, ele tem muita prosperidade. Se ele não tiver nada, será que ele vai continuar sendo assim? A motivação da fé dele estava naquele momento sendo provada. Nós passamos também por inúmeros testes, inúmeras provas, inúmeros desafios, e eu sei que você está vivendo um grande desafio ao longo desses dias, mas encare de frente esses desafios, entenda que Deus está construindo algo na sua vida e Ele está levando você no caminho da maturidade. E a última dica, o último conselho que eu tenho para você é: busque a face de Deus, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a face, os retos verão a sua face. E aqui nós podemos olhar para esse direcionamento de buscar a Deus. E buscar a Deus é mais do que orar, é também orar. Nós devemos buscar ter tempo de oração esses dias, mas eu diria, é além, se trata de buscar comunhão, de se buscar intimidade, proximidade com Deus. Aqui Davi define essa intimidade, estar diante da face de Deus, com ir ao templo, onde naquele contexto estava a presença de Deus. Mas mesmo no contexto judeu, nós conhecemos como isso se dava e como se daria ali para frente. Acontecia uma vez por ano, quando o sumo sacerdote, ele sim ia ao Santo dos Santos por causa do pecado da humanidade, para oferecer sacrifícios a Deus. Ainda assim, para buscar a face de Deus, existia uma certa distância, mas quando nós chegamos no Evangelho de João, capítulo 2, nós encontramos Jesus dizendo que ele destruiria o templo e ele reconstruiria em 3 dias. Jesus está falando aqui do seu próprio corpo que seria despedaçado, e quando ele morreu, o véu que separava, que nos distanciava de um relacionamento real, de intimidade com Deus, ele é rasgado, ele é rompido. Nós agora podemos ter livre acesso, nós somos trazidos de volta para um relacionamento com o Criador, nós podemos viver novamente essa intimidade verdadeira, genuína e real com o nosso Senhor. É isso que Jesus proporciona. Somente por meio dele nós podemos viver essa intimidade. Busque a face de Deus em tempos difíceis, busque a face de Deus em tempos de incerteza, viva diante da face de Deus, como diziam os reformadores, corandeô, viva a sua vida para a glória de Deus, diante da face de Deus o tempo todo. Isso só é possível por meio de Jesus. Tenha consciência daquilo que ele fez. Quando você tem esse entendimento, quando seus olhos são abertos pelo Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo, nós podemos estar efetivamente na face de Deus. A presença do Espírito Santo se torna real, habitando em nós. Nós podemos estar diante da face de Deus, vivendo um relacionamento real, de intimidade com Ele, um relacionamento que nos sustenta, mesmo em meio à angústia, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à incerteza, mesmo em meio aos maiores desafios, mesmo em meio aos maiores medos e temores. Espero que você possa hoje ter esse entendimento, essa percepção de que Deus não te abandonou, que Deus está no controle de todas as coisas, Ele está no controle do universo. Portanto, pare de tentar controlar tudo, pare de tentar governar o mundo. Não ache que as coisas estão fora do controle só porque os seus planos não estão acontecendo. Lembre-se, Deus tem as rédeas que regem o universo. E encare os desafios, os testes, as provas, esse momento difícil. Existe algo que Deus está fazendo, construindo
na sua vida, na sua história. Ele quer te levar na direção da maturidade, do amadurecimento. Ele quer levar você ao crescimento. E crescer, como eu disse, dói. Por último, busca a face de Deus. Em Jesus isso é possível. Se derrame diante dele. Ore para que você ganhe consciência, discernimento, sensibilidade para perceber o que Deus está fazendo na sua vida. Leia mais a Bíblia para ganhar consciência, discernimento daquilo que Deus está fazendo na história. Se aproxime, estabeleça, ainda que por telefone, ainda que por mensagem, as suas amizades espirituais para perceber aquilo que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Viva essa intimidade com Deus e que Ele possa te guiar em todo o tempo. Quero nesse momento orar pela sua vida. Deus de graça, muito obrigado por tão grande amor derramado sobre nós, revelado em Cristo Jesus, que o Senhor nos auxilie nesses tempos de crise, de incerteza, de adversidade, que o Senhor possa trazer alento ao nosso coração, que o Senhor possa trazer a nós, por meio do seu Espírito, a paz que excede todo o entendimento, que independe da razão. Nós oramos assim agradecidos e no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Foi uma alegria estar com vocês aí, da Igreja Presbiteriana Central de Mesquita. Espero que daqui para frente, uma outra ocasião, eu possa estar presencialmente para conhecer vocês, para abraçar vocês e também dar um abraço no meu querido amigo, Reverendo Ricardo Moraes. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus continue usando você de maneira poderosa para o cuidado e para o pastoreio do rebanho que Ele te concedeu. Até mais, Deus abençoe a todos. Meus queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Palavra de Deus, que palavra abençoadora, não é verdade? Agradeço mais uma vez ao querido amigo e irmão Reverendo Rodrigo pelo carinho e pela mensagem tão oportuna que nos trouxe nesta noite. Muito obrigado, meu amigo, você é uma bênção. Agradeço a Deus pela oportunidade de chegar à sua casa e agradeço a você pela sua audiência. Chegamos ao final da nossa live, mas não fique triste. Se Deus quiser, no próximo domingo estaremos de volta com a Escola Bíblica Dominical pelo aplicativo Zoom, às 10 horas da manhã e às 19 horas com o nosso culto online pelas redes sociais. Acompanhe nossas redes sociais e compartilhe nossas transmissões. Na tela você vê agora os endereços de nossas redes sociais. Siga-nos e peça também aos seus amigos para nos seguir. Se você deseja que oremos por você, deixe nos comentários aí abaixo. Seu pedido de oração, ele será colocado no nosso relógio de oração. Fique com Deus. Que Deus muito o abençoe. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um grande abraço.